sair agora. Já está gravando, já está gravando. Então, vamos lá. Vou começar, então. Fala, galera, tudo bem? Chegamos ao 12º episódio de Quebrando Paradigmas. E hoje, nada mais do que especial, a minha convidada. Ela é de Minas Gerais. Opa, minto. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas foi para Minas Gerais, concretizou sua carreira e agora está de volta no Rio. Olha só o currículo dela. Com apenas 21 anos, estudante de artes cênicas há 4 anos, através de cursos profissionalizantes e cursos livres. Atualmente, está cursando bacharel em artes cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. No seu currículo, tem 2 longas, 4 curtas e entre algumas peças teatrais, e a gente vai falar sobre isso aqui. É idealizadora do projeto Teatrando no Semi-Pro, onde deu aulas de teatro voluntariamente por 4 anos. Também se aventura na direção no teatro e no cinema. Além disso, é criadora de conteúdo para a internet desde 2011. Coleciona mais de 210 mil seguidores. Meu Deus do céu, estou até cansado de apresentar a minha convidada, mas hoje eu vou conversar com ela, Babi Mazo. Oi, gente! Querida! E aí, Lucas? Oi, pessoal! Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo e você, certo? como você tá? Tô maravilhoso, muito bom te receber aqui. É sempre bom receber pessoas que estão realmente trilhando e já trilharam o caminho, né? E tem o que dizer para o público. Então, nada mais especial do que trazer você para o Quebrando Paradigmas. E já vamos começar quebrando o primeiro paradigma. Quando você se descobriu atriz? Cara, muito doido isso, porque como eu cresci em Minas, numa cidade muito pequena, né? Lá não tem, a gente não tem, assim, nem referência de cultura, assim, é uma coisa muito realmente parada, assim. Então, apesar de eu ter tido contato com dança, ter tido contato com outras coisas na infância, eu fui me descobrir atriz um pouco mais velha. Geralmente, assim, as pessoas começam a fazer teatro quando é criança, né? Eu vejo que muita gente começa bem novinho e tal. Eu fui começar com 14 anos. Vou começar com 14 anos. Não, mas calma aí. Olha só, você começou jovem, porque hoje você tem 21 anos. Não adianta falar que você já viveu muita coisa e etc. Você tem apenas 21 anos. Calma, Apenas 21. calma. Apenas 21, exatamente. Então, tipo assim, eu comecei um pouco tarde, entre aspas, né? Assim, a estudar. E foi muito engraçado, porque quando eu falo isso, as pessoas geralmente associam, ai, não, queria fazer televisão e não sei o quê. Mas, por exemplo, nessa época passava Malhação Sonhos. Eu não sei se você lembra da Malhação Sonhos. Quem Sonhos eram as pessoas? Rafa Witt, Tá, a Isabela lembro. Santoni e tal. E tinha um teatro nessa Malhação, né? O contexto era um teatro. E, às vezes, eles passavam na novela exercícios, coisas, cenas do teatro. E eu ficava vendo aquilo, eu falava, eu quero fazer uma aula de teatro. Eu quero fazer uma aula de teatro, desesperada, maluca vendo aquilo. Eu já tinha feito um curso livre de teatro uma vez, quando eu tinha 9 anos, quando foi uma profissional lá para minha cidade, tipo assim, uns 2 dias, e eu já tinha achado muito legal. Mas como lá era uma coisa assim que não tinha oportunidade, não tinha lugar para fazer teatro, assim, passava longe da minha realidade, sabe? Pensar sobre isso. E então, assim, quando teve esse negócio da Malhação, eu falei, não, eu tenho que achar um lugar aqui perto onde tenha teatro. Então, assim, eu viajava, né, toda semana, né, uns 40 minutos, 1 hora para poder fazer teatro. Então, assim, não tinha na minha cidade, mas eu ia, e aí eu acho que eu me descobri atriz na primeira aula que eu fiz. Muito bizarro, porque eu tive contato, assim, com as pessoas, com aquela energia, e eu falei, eu tenho certeza que é isso. Assim, parecia uma coisa até meio espiritual, e olha que eu sou meio cética, mas parecia uma coisa meio espiritual, assim, uma egrégora, uma energia. Muito doido. O teatro ele tem disso também, né? Que quando a gente encontra o nosso lugar dentro do teatro, gira uma energia diferente, a gente começa a vibrar outras coisas também. Isso é muito Falam que é o bichinho do teatro, né? Que pica a gente. E como é que foi sua primeira apresentação? A minha primeira apresentação é porque eu entrei no teatro já, assim,
caindo num calabouço chamado Nelson Rodrigues, né? Opa, maravilha. Começar o teatro como... Ó, tem uma frase do Nelson que eu gosto, que teatro não é bombom com licor. Pronto. Só isso já resume o que é Nelson. Exatamente. E aí, acontece que a gente pegou a Serpente, né? Eu trabalhei a Serpente por 4 anos, acho que foi isso. E aí a gente fez várias montagens e várias versões de A Serpente, porque a gente pegou como um objeto de estudo mesmo. E a minha primeira apresentação de A Serpente foi em 2016, acho que foi em 2016, E meio que foi um ensaio aberto, assim, digamos, né? Mas foi muito desafiador, porque foi num teatro mesmo, né? E tinha as trocas de luzes e tudo. E eu, assim, nunca tinha pisado num palco, assim, de verdade. Tudo muito, muito diferente. E até hoje eu assim, sinto muita saudade, assim, de estudar Nelson, porque eu acho que foi uma escola mesmo. Foi uma escola e é uma escola até hoje para mim. Assim. Nelson sempre me revela muita coisa. Eu acho que a gente estudou Nelson junto no curso de direção teatral que a gente fez. Então, assim, Nelson sempre tá vindo na minha vida. Tipo assim, sempre volta. Nelson sempre volta. Parece que sempre me ensina muita coisa. E a minha primeira apresentação, eu tava muito nervosa, porque eu acho que era a primeira vez que eu tava num palco como atriz, né? Já tinha estado dançando, mas como atriz era a primeira vez. Então, tava minha família me vendo fazer Nelson Rodrigues, me vendo fazendo a Lígia. Tipo, o que tá acontecendo? E também teve um desafio de ego, sabe? De pudor também, porque a gente fazia peça de calcinha e sutiã no palco. E os meninos de cueca. Então, assim, era uma estética diferente. A gente não tinha quase nenhum objeto de cena. Era uma coisa muito teatral mesmo. Sim. E para um primeiro contato, assim, com a cena... Porque geralmente as pessoas começam ou uma coisa mais tranquila, né? Eu já fui direto no Nelson. Mas eu acho que foi muito importante. Foi muito importante porque eu acho que me trouxe uma maturidade em como enxergar o teatro muito, muito legal, assim. Em como enxergar a profissão também, sabe? Sim. Em como respeitar a profissão. Então, eu acho que foi isso. Mas, eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu, com certeza. Mas aí você... Eu fui viajando. Essa primeira peça que você fez em 2016, né? Esse Nelson Sim. que você fez, foi aqui no Rio ou era em Minas Gerais? Não, foi em Minas. E quando você veio para o Rio? Eu vim para o Rio, em tese, em 2020. Fiz 3 dias de aula na Cal. E aí, pandemia, né? E aí eu fiquei um pouco em quarentena aqui no Rio, depois voltei para Minas. E aí passei o resto de 2020 lá, mas efetivamente vim em 2021. Eu tô no Rio só desde o início do ano passado. Faz entendi. 1 ano que eu tô no Rio, mais ou menos. Entendi. Então toda a sua carreira, a construção da sua carreira foi em Lá Minas Gerais. Sim. Então, agora eu entendi. Sim. Entendi agora a pessoa, a artista que vem que se autoproduziu, né? Que isso é importante a gente dizer, conseguiu realizar seus empreendimentos. Você é sócia de uma produtora, né? Também. Sim, É de Minas Gerais. Que é de Minas. Por falta de referência, por falta de ter um lugar onde as pessoas possam produzir. Por necessidade. Né? Sim, por necessidade. Tipo assim, não tem, então a gente vai fazer. Não tem onde a gente fazer, então a gente vai criar. Sabe? Então sempre foi muito assim lá em Minas. Sempre foi assim. E eu agradeço que tenha sido assim, sabe? Eu acho que tem muita gente que vem, sei lá, pra capital achando que vai ter 1001 oportunidades e, na verdade, não é o que acontece, né? A gente sabe que não é o que acontece. Se a gente não cria as nossas próprias oportunidades, o negócio não acontece. Ele não vai para frente, sabe? Exatamente. Então, eu acho que é a partir do seu próprio movimento, é um movimento que você tem que fazer por você. Exatamente. Eu acredito muito nisso do próprio movimento. E a gente perdeu a Babi. Não, tá aqui. Tá aqui também deu uma travadinha. Tá aqui, tá tudo aqui. Eu acredito nisso do próprio movimento, porque através do nosso próprio movimento a gente vai abrindo caminhos, criando oportunidades e outras pessoas também. Você falou que do agradecimento. Acredito que muitas pessoas te agradeceram porque você começou a criar as suas coisas e as pessoas viram, as pessoas da cidade, inclusive,
viram e se identificaram com você e falaram, eu posso também, sabe? Tem uma pessoa que está próxima de mim, está conseguindo e automaticamente se identifica com aquela produção e você, com certeza, eu acredito nisso, você vai me dizer que algumas pessoas te agradeceram por você ter se autoproduzido, né? Ter colocado suas oportunidades, ter colocado o seu trabalho e ter mostrado realmente o que você consegue e pretende fazer para o mercado de trabalho. E a partir daí, muitas pessoas falaram, Babi, muito obrigado pelo que você fez. Eu acho que sim, de certa maneira sim, mas eu também acho que eu tenho muito a agradecer a muitas pessoas também que se autoproduziram lá, sabe? Não estava sozinha, eu nunca estive sozinha, assim. Uhum. Por exemplo, o meu grupo, a Marginária Filmes, né? A gente também tem um grupo de teatro que é o Cultivarte, que é mais ou menos as mesmas pessoas, mas não é todo mundo que tá num que tá no outro, sabe? Todo mundo, assim, empenhado em fazendo seu próprio movimento e puxando o outro, sabe? E a gente se puxa e as coisas vão acontecendo, muito louco, assim. Eu tenho muito a agradecer a várias pessoas, assim, Sim. que também fizeram seus próprios movimentos. E Aham. foram puxando os outros. Isso é muito importante. Completamente. Isso nada mais é do que teatral, né? Porque o teatro ele Sim. reúne todas as pessoas. A companhia é isso, né? Não importa se você hoje é um ator, mas amanhã no outro espetáculo você pode ser um figurinista, você pode Sim, trabalhar como exatamente. produzir cenários, fazer uma trilha sonoplasta, né? Iluminador e etc. São várias funções, camareiro, camareira, são várias funções importantes para que o ator se sinta bem e exerça seu trabalho em cima do palco. Então, a companhia, né, o se juntar, vem daí também, eu acredito, dessa ação teatral, né, que é o que são as companhias. Mas seu trabalho na internet começou em 2011, né? E você já coleciona mais de 200 mil seguidores. Como é que foi essa transição internet, teatro, internet, teatro, internet? Então, cara, eu comecei na internet brincando, né? Não sabia nem o que estava acontecendo. Eu tinha 11 anos. E aí, aquela coisa que todo mundo... Todas as crianças, eu acho que dessa época passaram. Vou virar youtuber, né? Todo mundo teve essa fase. Só que eu comecei muito cedo, assim. Tipo, quem que tinha no YouTube? Sei lá, Felipe Neto, Kéfera e Luba, e sei lá. Tinha pouquíssimas pessoas. E aí eu comecei, em 2011, eu comecei. E aí eu gravei, assim, sem parar até 2016. Então, assim, eu tinha como YouTube um lugar onde eu me estressava, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. É bizarro isso, mas eu sempre fui Uhum. uma pessoa muito tímida, muito fechada em mim, assim. E aí no YouTube era onde era eu, assim. Então eu acho que eu tive até um pouco de... O YouTube também me ajudou numa questão, assim, de extroversão, de como me comunicar, em comunicação mesmo, me ajudou nessas questões, né? E no YouTube eu falava sobre outras coisas, né? Eu falava sobre maquiagem, falava sobre minhas bandas favoritas. Ganhei, assim, muita gente que me acompanhava, porque eu falava muito de One Direction na época, que estava no hype, que eu era muito fã e tal. Então, assim, eu tive esse momento no YouTube e, e eu entrei no teatro, eu ainda estava no YouTube, eu ainda gravava, mas eu não sinto que eles se relacionavam, porque são formas de comunicação, mas eu sinto que era uma coisa e outra coisa era outra coisa, assim. Eu Sim. acho que hoje eu misturo muito mais as duas coisas do que antes, sabe? Uhum. Quando eu fazia vídeo para o YouTube. Hoje eu sinto que eu misturo mais. Por exemplo, quando eu gravo para o TikTok, eu sempre tento fazer alguma coisa mais de dramaturgia. Eu faço POV, eu faço cena. No TikTok não, no Instagram também faço recitando poesia, então eu tento juntar um pouco mais, porque eu acho que eu também me conheço mais e entendo Uhum. mais o que é ser atriz hoje, assim. Na época do YouTube, que foi o início, né? Era mais uma coisa assim, eu fazia meio que brincando, apesar de ser um trabalho que eu ganhava dinheiro com isso. Mas eu era muito jovem, então acho que eu não tinha muito essa noção. Hoje eu acho que eu tenho mais essa noção, e aí eu consigo entender o que eu posso usar de teatro nas redes sociais e o que eu posso usar nas redes sociais que pode me ajudar no teatro, né? Uhum. Porque as redes sociais ajudam muito na divulgação, por exemplo, das coisas, né? Como que eu vou conseguir público para me assistir no Sim. teatro?
Então hoje eu penso muito nisso, mas antes eu era uma coisa completamente assim, cada um no seu lugar, sabe? Aham. E você também, você além de atriz, você dirige, né? E você é escritora. Tá para lançar um livro de poemas. E como é que foi essa construção ou desconstrução para chegar e começar acho que o produto do livro? Como é que foi essa desconstrução até chegar ao livro realmente para poder ser lançado? Então, o livro, ele é tipo uma coletânea de vários poemas que eu já escrevi durante a vida. Então, ele não teve um processo de eu sentar e falar, vou escrever meu livro. São junções de poemas que eu tenho, assim. Então, eu escrevi durante muitos e muitos anos. Desde que eu comecei a escrever, assim, com uns 14 anos, eu fui juntando os melhores poemas, os que eu mais achava que se encaixavam, que se interligavam de alguma maneira, que podiam contar uma história, assim, sabe? Então tem partes, o livro é dividido em partes e tal. E o que aconteceu é que, assim, eu sempre sonhei em ter esse livro. Sempre sonhei em ter um livro de poemas. E eu já cheguei a imprimir e encadernar os meus poemas e ficar mostrando para as pessoas, olha para os poemas. Porque eu tinha essa vontade, assim, dentro de mim. E aí, chegou na Bienal do ano passado. É muito recente, é real muito recente. O processo foi muito rápido, por várias questões. Eu olhei, eu estava na Bienal, assim, eu olhei para aquilo tudo e eu falei, eu vou estar aqui da próxima vez, como autora. E eu falei assim, não importa, foda-se, vou estar aqui como autora da próxima vez. Não convidada pela Bienal, que eu também sonho um pouco mais baixo que isso. Mas assim, vou estar lá, sabe? De alguma maneira. E aí, quando eu voltei da Bienal, e aí eu tava de férias, falei, eu vou organizar o meu livro. Vou organizar todos esses poemas. E aí eu comecei a organizar, diagramei, aprendi a fazer umas coisas que eu não sabia o que eu tava fazendo. Porque eu acho que para mim o processo sempre foi muito autodidata em tudo, assim. Eu sempre gostei de aprender as coisas, sabe? E fazer. E aí eu fui fazendo, quando veio eu tinha o livro pronto. E aí envolvi pessoas no projeto também, pessoas que fizeram um epílogo para mim. Enfim, eu fui juntando e falei, eu tenho o projeto pronto, tá? Esse é o projeto. E agora, qual é o próximo passo? Eu já conhecia uma editora que duas amigas minhas têm publicado nessa editora e eu resolvi mandar um e-mail. E aí foi aprovado. E, tipo assim, eu não achava que a primeira editora que eu mandasse fosse aprovada, mas eu acho que é porque o meu livro, ele tem uma linguagem que essa editora em específico gosta. E, enfim, combina com o resto da editora, sabe? E é o estilo de livro, o estilo de linguagem e tudo mais, o público. Então, eu acho que calhou, assim, foi um match perfeito, sabe? Enfim, a gente está ainda no processo, né? Terminando as revisões, as coisas e tudo mais. Vai começar a pré-venda logo mais, vai sair a data amanhã do lançamento. E qual o nome do livro? Chama Emergir. Qual o significado? Emergir porque eu acredito que o processo de poesia, para mim, assim, especificamente, é quando as coisas emergem. Elas saem, elas simplesmente saem do subsolo de mim, da minha própria pessoa, e elas vão para o mundo, assim. É quase como um vômito. Então, eu consigo relacionar muito com um vulcão, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso. E sempre foi assim. E é muito engraçado porque eu tinha um Instagram de poesia, muito tempo atrás, que chamava Emergir. E aí eu falei, eu vou continuar com esse nome, eu não vou mudar o nome, porque eu acho que fez parte da minha história e eu acho que tem sentido ainda para mim, sabe? Sim. E aí vai chamar Emergir. Olha, que maneiro, que lindo, 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 lindo. Tô ansioso já para comprar esse livro, hein? Você vai disponibilizar, vai ter pré-venda, não vai ter? Vai ter pré-venda e vai sair a data do início da pré-venda amanhã. Amanhã. Que no caso já passou, né? Porque esse episódio vai sair depois. Mas, enfim. E aí você pode ir lá no Instagram, que vai estar na minha bio. Ótimo. Ótimo. E qual foi a maior história, a maior e a melhor história que você contou como atriz, que você se orgulha muito, assim? Cara, eu acho que não tem como eu dizer que não foi a Lígia de A Serpente. Porque eu acho que a gente teve um relacionamento de 4 anos
um relacionamento sério e estável de 4 anos. E não tem como dizer que não foi com ela, assim. Não na primeira apresentação, mas eu acho que na última apresentação que eu fiz como Lígia, em 2018, eu acho que foi um dos momentos assim mais marcantes, assim. Eu aprendi muito. Eu acho que eu aprendi a atuar com a Lígia, sabe? Eu aprendi e desaprendi a atuar com a Lígia, sabe? Foi um processo muito bonito de camadas, assim. Camadas e camadas de eu estar fazendo a Lígia num sentido na primeira montagem e no último eu já estar em outro sentido. De eu ter entendido, assim, processos de um ser humano, assim, que bizarro. Eu não sei nem explicar direito, mas eu acho que ela é um dos processos mais bonitos, assim, que eu tenho no teatro. No cinema, eu acho que a Simone, que eu fiz um longa-metragem chamado Janelas, é um longa-metragem independente, e a Simone, ela era tipo uma filha adotiva de uma casa antiga, o filme se passava em 1700 bolinha, então, assim, era um filme de época. Imagina fazer um filme de época sem orçamento, a gente fez. Olha, meu Deus do céu, imagina. Não sei como, consigo imaginar. Mas vocês enfim, fizeram bem e fizeram. Diretor Lucas Marques, também me ensinou muito. E ela era filha adotiva e ela tinha uma relação assim com a mãe, né, da casa, de mãe mesmo, apesar dela fazer os serviços domésticos e tal e tudo mais. E aí a filha, de verdade, dessa mãe, que para ela era mãe, volta para a fazenda. E aí tem toda essa questão de maternidade, de ciúmes, de poder, enfim. É um filme muito legal, assim, muito... E está disponível aonde? Forte. Em nenhum lugar. A gente não pode assistir mais. Não, tô brincando. Um dia eu acho que vai ser disponibilizado, mas o que acontece? Os festivais de cinema, né, eles sempre pedem exclusividade, né? Então a gente tem que deixar todos os filmes privados para poder inscrever. Enfim, é e isso. Você já escreveu, já roteirizou algum curta ou longa? Os meus curtas são roteiros meus. Os meus curtas. Só seus? Sim. Um Brinde ao Vinho que Não Tomamos, o roteiro é meu. Víscera, o roteiro é meu. Víscera, inclusive, nasceu de um poema que está no livro. Opa! Sim, inclusive no livro vai ter QR Code para assistir meu filme. Aqueles convencendo as pessoas a comprar o livro para assistir meu filme. Então, qual outro que eu tenho? Quem Nunca também, o roteiro é meu, apesar do argumento ser da minha mãe. A minha mãe teve a ideia e falou, faz um filme sobre isso, e aí eu roteirizei. E eu tenho alguns roteiros, eu tenho um roteiro de longa e eu tenho vários outros de curta guardados aqui na gaveta, mas que ainda vão ser feitos um dia, com certeza. E todos foram produzidos pela sua produtora? Sim, mas os que eu atuei como atriz, a maioria não era da minha produtora, era da Reticências Filmes, que era uma produtora relacionada à agência que eu fazia parte, que é essa escola que eu ia para outra cidade fazer, né? Então, esses não. Por exemplo, o longa que eu fiz como atriz, Janelas, né, da Simone. A gente fez uma adaptação de A Cartomante, do Machado de Assis, então, que é um longa também. Eu fiz A Cartomante. Então, assim, tem alguns... tem um que chama Miss Hipocondria também. Esses são da Reticências Filmes. São de outras pessoas, mas que eu participei como atriz. Mas também participei na produção ali, porque todo mundo se ajudava muito e tal. Agora, depois que eu saí dessa agência, a gente criou a Marginalia Filmes, e aí, a partir daí, é tudo nosso. Entendi. A gente faz as nossas próprias coisas. Somos 9 sócios. E aí, enfim, a gente não se limitou, tipo, você é o diretor, você é isso. Não, todo mundo faz tudo, dependendo do projeto da vez. Então, entendi. É isso. Entendi, perfeito, perfeito. Agora, o que me gerou curiosidade é em saber como é que você cria seus personagens. Por onde você começa? Você vai realmente... Você começa
dá uma pincelada no texto e vai para uma coisa mais lúdica, ou você cria tudo através do texto? Como é que é seu processo? Cara, eu não sei, porque eu acho que é um pouco particular de cada personagem. Eu sinto que às vezes eu vario um pouco os métodos. Mas eu sinto que uma coisa que me ajuda muito é o corpo e a respiração. Eu pensar como esse personagem respira. Eu sou muito ligada à respiração nos meus processos. Então, assim, eu acho que cada um respira de um jeito, num ritmo diferente, de um modo diferente. Eu acho que a respiração influi muito nas sensações, né? Então, dependendo da maneira que você está respirando, vem uma sensação diferente, vem um corpo diferente. Então, eu sinto que isso me ajuda muito, assim, um pontapé para o início da criação do personagem. Eu sempre tento criar algum trejeito específico que não seja, dependendo, né? Às vezes é caricato, porque é a proposta do diretor, mas, assim, sei lá, a Lígia, por exemplo, ela tinha uma mãozinha assim, que ela ficava assim o tempo inteiro. Uhum. Então, assim, cada personagem meu, ele tem um trejeito específico que eu boto, que eu acho que me puxa. O Lázaro Ramos falou isso uma vez, eu não sei em qual filme que foi, mas ele Foi falou que, tipo assim, o Homem que Copiava. que ele sempre que ele sentia que ele estava saindo, ele pegava eu acho que foi que ele sempre começava as coisas com a esquerda, não sei. Tinha um personagem que o ponto de tensão dele era o Esse é o nome do personagem. negócio. Era o personagem ser Exatamente. canhoto, né? Então, toda Sim. vez que ele fugia do personagem, ele voltava aqui para a mão esquerda, para o pé esquerdo, para que ele pudesse voltar. E eu sinto muito isso também. Eu sinto que eu faço muito isso, sabe? Eu defino muito claro no meu corpo, no que eu criei, algum ponto de tensão, alguma característica que sempre me puxa de volta, sabe? Então, eu acho que isso é uma das primeiras coisas que eu faço, assim. Claro que vai se modificando, né? Conforme o ensaio, conforme tudo vai se modificando. Por exemplo, às vezes eu comecei a Lígia assim, mas depois ela ficou mais assim. Mas as coisas vão se modificando de acordo com o processo. Mas eu sinto que isso me ajuda muito. Mas o texto também me revela muita coisa. Então, assim, depois que eu faço esse processo, que é um pouco mais intuitivo, que eu acho que é importante, né, de corpo e tudo mais, eu sento e eu faço uma leitura do texto, assim, escrevendo tudo, rabiscando tudo, anotando tudo. Eu sou muito de rabiscar. Faço anotação até onde não cabe na folha. E aí eu vou pegando todas as informações e tudo é dado, tudo é informação, sabe? Tudo. E aí, a partir daí, as coisas vão acontecendo. E aí eu tento, por exemplo, dar esse texto de formas diferentes para entender em que lugar isso está, qual sentido eu quero dar, né? Principalmente se você tem a liberdade para fazer isso, né? Porque às vezes já tem uma linguagem muito pronta do que o diretor quer. Mas se você tem uma liberdade, até porque também não dá para o diretor parar em cada frase que você vai dar, né? Então você tem que criar aquilo ali. E eu acho que é isso, assim, eu dou muita importância ao texto, sim, mas eu acho que eu tenho esse processo mais ritualístico antes. Entendi. Sabe? De entender o corpo. Perfeito. Eu vi a entrevista do Murilo Benício que ele falou: a profissão do ator é muito difícil porque a cada personagem a gente deixa de fazer, a gente perde um pedaço nosso. Porque o próximo personagem, a gente não pode repetir a coisa que a gente fez no personagem anterior. Sim. E aí, a cada personagem, a gente tem que ficar criando coisas novas, porque a repetição ela já não funciona mais para esse. Não funciona. Sim. E é muito louco isso. Eu parei para pensar, falei, caraca, realmente é isso. É um trabalho muito minucioso, é muito difícil. É muito difícil. Eu falo, meu Deus. E me abriu um clarão assim para pensar sobre processo, sobre construção de personagem e etc. Eu falei, ele tem razão. E não é só porque, por exemplo, não é só para não ficar repetitivo, tipo, esse ator só faz. É porque aquele ponto de tensão, por exemplo, te leva para o outro personagem. Nem você consegue entrar no. Né? Não é só por uma questão de ego, tipo, não posso repetir. Não, é só. Muito doida a profissão do ator. Muito, demais. Aí eu fico pensando assim, caraca, gente, imagina. E
E hoje aparece um monte de pessoas que querem ser atores, né? Inclusive atores de televisão, porque a exposição é maior, visibilidade é maior, Cinema, etc. Netflix. É, Agora a vibe é falar que quer fazer Netflix. Mas as pessoas esquecem do quão importante é uma bagagem, uma experiência, um estudo, sei lá, uma coisa mais concentrada, é uma teoria realmente, sabe? Para ter um ponto de partida, para que você alcance novos lugares, né? Tipo, vamos supor, eu acho que está sendo muito enriquecedor para você fazer a faculdade de artes cênicas. Com certeza. Com Porque certeza. você saiu de Minas Gerais, né? Veio em 2020, e a partir de agora você tinha aquela bagagem antes de 2020, e aí você já está juntando com uma outra coisa dentro de uma faculdade que te força a pensar muito mais, que força mais o seu intelecto, a sua ação, e tem várias atividades para que você evolua e mude a todo tempo. Sim. Né? O quão é importante isso, o tempo inteiro. Quanto é importante isso de realmente parar para estudar, mesmo que seja um curso livre, etc. Mas ator não pode parar de estudar nunca. Nunca. Independente, porque o material do ator é o próprio ator, né? Sim. E a gente muda. Todo dia, toda não hora. Não só a gente indivíduo, mas como o mundo está mudando. E a gente tem que estar ciente do mundo o tempo inteiro. Porque o ator faz pessoas. Então, a gente precisa estar aqui, ó, observando. A gente precisa estar atento, vigilante o tempo inteiro. Então... Sim. Tem aquela neura de, tipo... Mesmo não estando trabalhando e relaxando, a gente está trabalhando porque alguma coisa pode surgir. Eu tô sempre trabalhando. Pode surgir, Sim. Né? Tipo, sei lá, você está assistindo uma série para relaxar, comendo a pipoca, e tu fala, pô, caramba, legal isso que ele fez. Aí você já guarda aquele material, porque pode surgir uma oportunidade de um personagem e... Sim. Nossa, é muito... A profissão do ator é o ator. Às vezes você tá andando na rua, você tá no metrô, você olha pro lado, você vê essa pessoa aqui é um personagem. Essa pessoa não é uma pessoa, essa pessoa é um personagem. E você olha aquilo e aquilo é dado para alguma coisa que você vai criar na frente. Às vezes, nem em algum trabalho, mas em aula. Tudo é informação, sabe? Tudo. É muito doido. Total. A nossa cabeça não para. Isso aí. Mas tu consegue relaxar? Tem um momento que você consegue relaxar? Então, cara, eu tô numa crise. Eu tô numa crise por causa disso. Eu falei assim, esse feriado de carnaval, eu vou tirar para relaxar. Porque eu sou uma pessoa que trabalha muito, assim. Porque eu gosto mesmo, eu amo trabalhar. E eu não paro. E aí eu acho que, às vezes, eu fico um pouco maluca da cabeça. Eu acho importante que a gente tenha momento para relaxar assim. Não acho legal a gente ficar romantizando que esse workaholic todo, sabe? Sim. Apesar de eu ser, não façam isso, gente, não é legal. Mas calma aí. Mas até quando você suporta, até quanto você suporta relaxar? Você deixa, tipo, Pouco, porque eu amo trabalhar. Porque o meu entretenimento, a minha diversão também está no trabalho, sabe? Eu amo muito o que eu faço. Então, é um problema relaxar. Se eu vou relaxar vendo um filme, está relacionado com a minha profissão de alguma maneira. Então, assim, tudo muito difícil, muito difícil. Eu acho que, assim, os momentos que eu mais consigo relaxar, que de alguma maneira também está relacionado, porque, enfim, é lendo. Eu gosto muito de ler. Ler é um momento que eu saio de mim e eu vou para outro estado, assim. Eu vou para outra vida, eu vou para outra coisa. Então, eu acho que é o momento que eu mais consigo relaxar é ler, assim. E qual literatura você consome? Eu gosto muito de romance, eu gosto muito dessa literatura nova que está vindo, sabe, assim, autores jovens, eu gosto muito. Tô olhando aqui meus 2 livros favoritos. Não sei se você já ouviu falar, mas Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Não. É muito bom, muito bom. É sobre uma atriz... eu não relaxo nunca, viu? Não relaxo. É sobre uma atriz de Hollywood, enfim, é muito bom o livro. Eu gosto muito de ler poesia também. Leio muita poesia, né? Leio muita poesia. E... Enfim, eu leio de tudo um pouco. Leio muita teoria de teatro também, que eu gosto. Muita teoria. Muita teoria de teatro? Eu gosto. História do teatro brasileiro, você gosta? História do teatro. Gosto, mas gosto mais de ouvir do que de ler, assim. Confesso que eu aprendi mais com a história do teatro brasileiro lendo o livro da Fernanda Montenegro, do que outra coisa. Não tem como. Essa mulher
não sei nem explicar. Posso nem falar que eu fico nervosa. Eu amo Total. muito essa mulher. Total. E hoje, mais madura, assim, com 21 anos, você Hum. consegue perceber quais são suas referências realmente, que você realmente você fala, caraca, essa pessoa aqui realmente ela é minha referência, ela me inspira, ela me motiva, e tudo que eu assisto dela eu consigo transformar isso em ação e em trabalho e oportunidade para o meu trabalho. Ai, que clichê. Mas a Fernanda, eu tenho muito isso com ela. Porque todo mundo vai falar Fernanda, né? Mas eu tenho muito isso. Eu admiro muito a trajetória dela. Eu acho muito bonito como ela fez o teatro que talvez eu queria ter feito, sabe? Uhum. De um Brasil que acreditava no teatro ainda. Então, eu sinto muito essa conexão com ela. Eu assisto entrevista dela pelo menos umas 5 vezes no mês, porque me alimenta, assim, sabe? Enquanto artista. Eu amo tudo que ela fala, tudo que ela. Enfim, eu sou muito fã da Fernanda mesmo, assim. Deixa eu ver. Eu acho que eu acho que os meus professores também sempre são referências para mim. Sabe assim, os professores que eu tô tendo na Cal, mas os professores que eu já tive na vida também, assim, são referências. Eu tive uma professora que chama Marina Aze, ela me ensinou muita coisa. Ela é lá de Minas e tal. Eu Os professores da Cal, eu amo muito. Eu tive 3 aulas com o Fernando Borger e eu sou apaixonada nesse homem. Ele é incrível, sabe? Gosto muito do David Herman também. Aprendi muita coisa com ele. Paulo Trajano. Nossa, o Paulo, eu sou Sensacional. apaixonada no Paulo. Então, Sensacional. assim, tem muita gente que eu sou fissurada. Tipo assim, tem gente que eu tô nesse período que eu tô conhecendo agora, mas eu já tô assim apaixonada. Virgínia de música, incrível. Uhum. Muita gente da Cal, muita gente. Anselmo Vasconcelos também me ensinou muito. Uhum. Que eu fiz alguns cursos com ele, a gente se tornou amigo, enfim. Muita gente, muitos mestres nessa vida, Uhum. assim. E você E eu prefere. acho. Fala, pode falar. Não, é que eu acho que minhas referências são muito mais das pessoas que eu vejo trabalhar perto do que uma coisa assim de longe. Apesar de eu admirar muita gente. Eu admiro muita gente, nem sei. Mas eu Uhum. admiro muita gente, assim. E você É isso. pretende carreira internacional? Cara, não é um objetivo, assim, tipo, nossa, quero trabalhar lá fora, sabe? Uhum. Eu amo muito o Brasil e eu acho que aqui carece de cultura. Então, eu queria fazer um movimento aqui, sabe? Eu quero fazer acontecer aqui, sabe? Uhum. Mas se eu tiver alguma oportunidade lá fora, eu não sou idiota de negar, eu vou. Mas, assim, não é meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida é ficar aqui, assim. Eu tenho para mim, tem muita coisa para ser mudada aqui. Tem muita Sim. coisa para acontecer aqui. E muita gente tem o sonho de carreira, tipo, eu quero ser atriz. Eu quero ser atriz também. Mas eu também quero ser professora, eu quero ensinar, eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero mostrar a arte, eu quero que a arte mude a vida das pessoas como mudou a minha, sabe? Uhum. Então, eu tenho muito isso como objetivo, assim. Muita gente tem o objetivo fama e vários outros vanglorios, né? Eu tenho outros objetivos, digamos, sabe? Eu acho que é muito mais por outro caminho. Entendi. Então, enfim, Perfeito. E o que você se sente mais desafiada? Na comédia ou no drama? na comédia. Tenho muita dificuldade. Tô brincando. Muita dificuldade? Tô brincando. Deu uma exagerada. Mas é que, assim, eu sou muito, muito apaixonada por drama. E A Serpente do Nelson, a minha escola foi drama. Então, assim, fiz drama por muito, muito tempo. E tenho um apego grande pelo drama. Acho mais fácil, é um lugar mais cômodo para mim. Então, a comédia me desafia, me tira do lugar de controle, eu acho. Uhum. Sabe? Me tira do lugar comum. E eu já fiz uma peça de comédia que, inclusive, tinha muito, muito improviso. A gente usava disso, a gente queria que fosse assim. E assim, me deixava numa adrenalina
que para uma pessoa ansiosa, às vezes é um pouco difícil de lidar. Mas me ensinou muito também, sabe? Me ensinou muito também, assim. Então eu tenho mais um comodismo e uma paixão muito grande pelo drama. Então eu acho que a comédia me desafia mais. Mas eu gosto desse desafio, eu gosto. Entendi. Gosto muito da comédia também, mas me trava um pouco mais, assim. Tem mais dificuldade. Entendi. E você tem algum sonho ou algum objetivo de encenar uma obra teatral? Vamos supor, vou dar um exemplo. Meu maior objetivo, sonho é ser Otelo de Shakespeare, né? Eu vi as fotos que você fez. Sim, ali foi uma releitura da peça, Eu achei etc. lindo. E eu fiquei muito honrado de fazer, porque é o personagem, assim, desde quando eu comecei a ler teatro, eu falei, nossa, é esse personagem que eu quero para me sentir realizado, né? E só que é um personagem que eu preciso de mais maturidade, preciso de tempo, peso, tudo isso, e só o tempo realmente pode trazer isso para mim. E é realmente meu objetivo, sonho, montar um Otelo no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, lotado, né, com um elenco também maravilhoso. E esse é meu sonho. Você tem algum tipo assim, tipo, sei lá, um objetivo, um sonho? Cara, eu não sei se eu tenho uma coisa assim. Eu tenho dificuldade em escolher coisas, tá, Lucas? Por isso que eu paro assim, eu fico assim. Mas, cara, eu gosto muito de Senhora dos Afogados. Eu tenho muita vontade de montar, porque eu acho que é uma peça muito difícil. Eu acho uma peça muito difícil, mesmo. E eu acho que... Eu não sei, qualquer das personagens, eu acho... A Moema, talvez, eu gostaria de fazer, não sei. Eu acho que Senhora dos Afogados seria um desafio, assim, seria uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Fazer um Nelson hoje, mais velha, sabe? Com a cabeça mais entendida das coisas que estão acontecendo. E também mais pra frente, sabe? Imagina, maturidade. Eu acho que seria interessante fazer um Senhora dos Afogados, alguma coisa assim. Tá. Tenho vontade. Maravilha, maravilha. Babi, tá sendo maravilhoso o nosso papo aqui. Eu tô achando incrível. Tô achando incrível te conhecer mais. Eu me embolo nas palavras, desculpa, gente. Não, mas é isso aí mais mesmo. rápido Segue o baile. A língua. Segue o baile, porque tá maravilhoso, tá lindo. Mas vamos chegar na parte triste, entre aspas, que é o perrengue. Todo mundo, todo artista já passou por algum perrengue e eu digo isso porque o nosso quadro aqui é o perrengue chique, né? Porque aos olhos do público, o artista é aquele glamuroso, né? Chique. Nunca foi, gente. É festa, é noitada, é presença VIP, tudo isso esquecem realmente do trabalho, do suor, do artesanato, né? Que é criar. Realmente criar exige um tempo e as pessoas acabam por ter... por olharem a televisão, acharem que aquilo que está passando ali é fácil fazer, né? É só chegar lá, decorar texto, e às vezes fala que nem decora texto, mas está lá, e etc. E esse quadro é realmente para tirar essa glamourização das pessoas com o próprio artista. Eu acredito que você, como artista, né, apesar de só ter 21 anos, já passou por vários perrengues e que te transformaram. E você poderia contar alguns, ou um ou dois no máximo? Deixa eu ver. Eu tenho um karma que eu sempre me machuco nas apresentações. Mas é que assim, eu tenho um problema sério, que já me aconteceu algumas vezes, de sempre dar alguma merda de eu me machucar. E assim, e não é na apresentação, é antes. Eu faço machucada. Eu já torci meu pé numa competição de teatro. A gente estava indo almoçar no dia e eu torci meu pé na rua, porque tinha um buraco na rua e eu não vi o buraco e eu torci meu pé. E eu fui pro hospital. Caramba. E aí eu tomei uma injeção e apresentei mancando. Então isso foi um perrengue, assim, porque a gente teve que fazer, tipo, a gente estava numa cidade que a gente não conhecia. A gente estava num lugar que a gente não conhecia. Não tinha o que fazer, assim, sabe? Então, já aconteceu isso de eu apresentar mancando, assumir como atriz que estou machucada.
eu pensei, a gente pensou em colocar, porque como o personagem era coringado, né? Eu fazia com a minha amiga, a gente pensou em colocar ela mancando também, como se fosse um código, assim. Mas aí a minha diretora na época falou, não, assume. Você é atriz, você tá machucada. Assume e vai. E vai. E, Acredita! não, e é muito doido contar isso, porque depois que era um festival, eu ganhei como melhor atriz. Uau! Então isso foi muito legal, assim, porque é um puta perrengue isso. Tipo assim, você tá ali, você tá numa conexão com todo mundo ansioso, porque você tá num festival, né, que tem outras pessoas competindo com você, e aí toda aquela energia do nada, você torce o pé. E aí todo o psicológico que envolve, tipo, eu vou estragar a peça, eu vou estragar tudo pra todo mundo. Porque como que eu vou apresentar mancando? Sabe? Tipo assim, muita coisa passando na cabeça, horas e horas de tortura psicológica comigo mesma. Enfim, isso foi um dos perrengues. Mas eu também, por exemplo, no meu primeiro filme, no primeiro dia de diária, eu tenho uma cicatriz até hoje aqui, que eu abri o meu queixo, fui parar no hospital. Eu tenho histórias, Lucas, de Caramba! coisas esquisitíssimas. Assim, muito estranho. Nossa, é Muito perrengue estranho. mesmo. Tem nada de chique, mas é um Perrengue. perrengue. Tem nada de chique. Tem nada Nada de de... chique. Mas assim, outros perrengues, que não é um perrengue, né? Mas é que, tipo assim, tira a glamorização. Por exemplo, eu dei aula durante 4 anos da minha vida, totalmente voluntária. Então, assim, isso é uma das coisas que eu acho que tira a glamorização, sabe? Tudo tirando do meu bolso quando precisava. E é isso, E sabe? qual Assim, era a para faixa fazer as etária dos coisas. alunos? Era de 13 para frente. Tipo assim, era dos adolescentes barra adulto. Aham. E era interpretação, Sim, improvisação. sim. E como é que foi essa experiência? Te enriqueceu Esse é bastante? muito. Eu acho que é uma das coisas que eu tenho mais orgulho assim, de ter feito na minha vida. Foi o projeto Teatrando. Que, como eu disse lá em campanha, não tinha nada, né? Uhum. Então a gente teve que criar, a gente teve que fazer, a gente teve que inventar. E aí, depois que eu já estava uns 2 anos, eu acho, fazendo teatro numa cidade vizinha, em Varginha, eu resolvi que eu ia começar a dar aula. Óbvio, voluntariamente, sem saber o que eu estava fazendo, né? Eu meio que pegava o que eu aprendia e passava. E aí eu comecei a aprender a dar aula dando aula, né? E hoje eu amo dar aula, assim, eu sou completamente apaixonada, assim, por isso, e é uma das coisas que eu quero seguir, com certeza é uma Uhum. das vertentes da profissão que eu quero seguir. E foi muito doido, porque eram pessoas completamente carentes de cultura. Pessoas que nunca tinham tido contato, assim, Uhum. mesmo. Que nunca tinham ido ao teatro, sabe? Então, a primeira peça que eles viram foi a que eles fizeram, que eles nem viram o que eles estavam fazendo. Estavam Então, fazendo. assim, muito doido, muito doido, muito doido. A gente fez vários festivais de cenas curtas, porque no início, como eu achava que todo mundo ainda estava muito início do processo mesmo, entendendo o que é teatro, entendendo tudo, a gente fez festivais de cenas curtas. Então, Uhum. a gente fazia um que era individual, monólogo, e outro que era em dupla, cena em trio, dependia, né? Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, e que eu aprendi muito a dirigir também a partir daí, sabe? Uau. Porque eu fui começando a prestar mais atenção em tudo, assim, na estética, na linguagem, em tudo. E aí, depois daí, a gente fez Toda Nudez, que Uhum. inclusive o gatilho foi o curso que a gente fez junto, porque a gente estudou lá Toda Nudez e eu fiquei apaixonada pela peça. E Foi. aí eu levei para eles e eles também ficaram apaixonados pela peça e aí a gente montou. A gente fez 2 apresentações. Na minha cidade lá não tem teatro. A gente fez num galpão e depois a gente fez num, não sei nem o nome disso, mas é tipo assim um agregado da faculdade, assim. Uma Aham. sala cheia de uma sala de aula praticamente, assim, nada a ver com teatro, zero estrutura para teatro, mas a gente fez lá, porque não tinha outro lugar para fazer. E Então, mandaram assim, super bem. eu sou muito orgulhosa, sou suspeita para falar dos meus alunos. Eu amo. E o que que você pretende provocar com a sua arte nas pessoas?
Eu acho que pensamento. Ótimo. Pensamento e sentimento, mas mais pensamento. Uhum. Eu acho que as pessoas não pensam mais, elas estão vivendo no automático e elas não param para refletir sobre as coisas da vida, sobre as relações, sobre o mundo, sobre como está a política, sobre tudo. Ninguém mais reflete, assim. E quando reflete de uma maneira muito superficial, todo mundo aqui, não sei o quê, ninguém para, ninguém aquieta. Eu quero aquietar as pessoas. Quero que as pessoas fiquem assim, né? Acho que é isso que eu quero provocar com a minha arte. Nossa, muito bom, muito bom. Babi, a gente está chegando ao final agora. Infelizmente, eu queria passar o dia, o mês, o ano conversando com você. Mas aí a gente marca um café, Lucas, e a gente fala de arte e cultura. E é isso. Perfeito, perfeito, perfeito. E como você falou que é boa no improviso e já deu aula nisso, agora a gente tem o quadro do bate-bola. Vocês estão chorando. A gente tem o quadro do bate-bola, que é totalmente improviso com pensamento. O nome do quadro é Impropensando. Eu te digo uma palavra e você me responde também com uma palavra. Topa? Tá. Topo, vamos né? Lá. Então vamos lá. Vamos lá. Amor. Arte. Filosofia. Teatro. Padrão. Ruim. Rio de Janeiro. Casa. Curta-metragem. Esperança. Atuar. Vida. Babi Maza. Muitas. O que você diria agora para todas as pessoas do mundo se elas estivessem te escutando? Todas as pessoas do mundo, que responsabilidade. Todo mundo parou para te escutar. Eu diria para as pessoas pararem um pouco. Só para. Dá uma respirada. Olha ao redor. Percebe mais. Eu sinto que falta isso nas pessoas, falta em mim muito. E eu acho que tá do jeito que tá, tudo, porque a gente não para. E a gente não respira. Perfeito. E uma frase que te define? Uma frase que me define? Isso. Putz, não vai ter nenhuma de cabeça agora. Não, tem sim. Tem uma que tá aqui no meu quarto, da Clarice, que eu amo. Liberdade é pouco, que eu desejo ainda não tem nome. Olha, maravilhosa. Tem uma frase que eu amo da Clarice também, o melhor de mim é aquilo que ainda não sei. Sim. Já escutou essa? Bom. Muito bom, sim. Muito boa essa, né? E agora, 3 curiosidades da Babi para a gente fechar com chave de ouro. 3 curiosidades da Babi? A Babi é mãe de gato, fissurada em gato, amo gato. Se você me mostra um gato, eu vou querer adotar o seu gato. Tô brincando. Eu sou assim, muito mãe de gato. A Babi, deixa eu ver o que mais. A Babi é apaixonada por direção de fotografia. A Babi ama segurar a câmera, mesmo, ama segurar a câmera. Ela é a função que ela mais gosta no cinema. Ela prefere segurar a câmera do que atuar. Atuar, para ela, é mais no palco mesmo. Deixa eu ver. Eu falando de mim na terceira pessoa, tá ótimo isso. Ai, gente, cadê mais uma informação de mim? Eu olhando no meu quarto para ver se eu acho alguma coisa. Babi ama MPB. Sou apaixonada por MPB. Ótimo. Mara. Agora, rapidinho, uma última coisa agora que eu inventei aqui na hora. Improviso. Improviso. Tudo aqui é improviso. Eu queria saber aonde as pessoas podem te achar. Na internet, você tem site, aonde você está produzindo, as suas ações, como a gente falou aqui, e que estão por aí no mundo da internet e também no mundo físico, como o teatro, que você vem fazendo. Tá. O Instagram tem sido um diário para mim. Tudo que eu faço em relação à arte, eu posto lá. E até coisas da minha vida também, mas eu uso muito profissionalmente. Assim, gosto de colocar tudo que eu faço lá. Então, o Instagram, que é @babimazo, eu uso muito como diário. Assim. Então, se eu vou fazer alguma coisa artística, você vai saber se você estiver me seguindo lá. O TikTok eu também uso para divulgar muita coisa, mas eu uso para criar várias coisas. Então, eu faço muito vídeo assim mais artístico no TikTok.
Meu YouTube, infelizmente, foi hackeado recentemente. Tô com esse problema aí, essa tendência. Então, ainda tô sem YouTube, mas ele vai voltar, eu tenho fé. Tô no processo de tentar recuperar o canal. E o meu site, eu tenho meu site, que é mais para você ver minha trajetória do que outra coisa, que é o www.babimaz.com. E aí tem tudo que eu fiz e eu vou atualizando de 3 em 3 meses, eu dou uma atualizada. Mas assim, se você quer me ver, se você quer falar comigo, quer conversar no direct, que eu respondo todo mundo, me chama no Instagram. Show de bola. Instagram como rede principal e as Rede outras principal. Como complemento do seu trabalho para você. Exatamente. Outras facetas também. Sim. Ai, Babi, foi maravilhoso. Eu amei! Eu amei conhecer sua trajetória, o seu ofício. Eu espero que todo mundo se divirta com as questões que a gente levantou aqui, né? E reflita também e age através disso. E muito obrigado. Agir é uma questão. A gente tem que agir. Eu acho que isso é real. Isso é real. Falou isso. As pessoas têm que agir, eu acho. Eu acho que é isso que falta nas pessoas. Com certeza. Com certeza. E é isso. Último recado, só para deixar muito bem aqui concretizado, que o programa Quebrando Paradigmas é um programa que cria espaço de debate sobre a construção de carreira com a clássica trocação de ideias, fazendo um contraponto entre artistas veteranos e artistas iniciantes, buscando caminhos e experiências sobre os desafios e os perrengues dessa profissão que é tão difícil, que é ser artista, principalmente no Brasil. Fechamos mais um Quebrando Paradigmas de hoje e essa foi Babi Mazo, maravilhosa, estrondosa, e eu espero vocês semana que vem. Beijo, gente.